Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 7 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos ver um período de fome em Samaria, né? Então, quando falamos de Samaria, falamos de Reino Norte, falamos de Israel. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o exército e subiu e sitiou Samaria. E houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: "Acode-me, ó rei, meu senhor." Ele lhe disse: "Se o Senhor não te acode, da onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?" Perguntou-lhe o rei: "Que tens?" Respondeu essa mulher me disse: "Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu." Comemos, pois, o meu filho e cozemos. Eles cozinharam o filho e comeram. Mas disse-lhe eu no outro dia: "Dai-me o teu filho para que comamos." E ela o escondeu. Olha a que ponto chegou a situação em Israel. Tendo o rei ouvido esta palavra da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a sua pele. Disse o rei: "Assim me faça Deus o que bem me aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros." Estava, porém, Eliseu sentado na sua casa, juntamente com os anciões, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este ao ancião: "Vedes como filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro e fechai-lhe a porta e empurrai-a com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor?" Falava ele ainda com ele, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: "Eis que este mal vem do Senhor. Por que mais, pois, receberia eu do Senhor?" Então disse Eliseu: "Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo ou 2 de cevada, ou por um ciclo à porta de Samaria." Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso?" Disse o profeta: "Eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás." 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: "Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos convosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos." E levantando-se ao anoitecer, dirigiram-se ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e cavalos, e os ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: "Eis que o rei de Israel alugou contra nós
o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram nas suas tendas os seus cavalos, seu jumento, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram. E se esconderam e voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos isso bem. Este é o dia de boas novas. E nós vamos nos calar? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciemos isto à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente os cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantando-se o rei à noite, disse aos seus servos: agora eu vos direi que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então o tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda resta na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que perecerem. Enviaremos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de veste de armas dos sírios, e à sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei guarda da porta dos capitães, e cujo braço apoiava, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, venderão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e uma flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse das janelas do céu se abrir, poderá suceder isso, segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim se sucedeu, porque o povo o atropelou na porta da cidade, e este morreu. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te e vai com a tua casa e mora onde puseres, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, e saiu da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. A cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida do morto, quando a mulher, cujo filho lhe havia restaurado a vida, chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu
um ofício dizendo: faze restituir-se tudo quanto era, e que se deu todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. E aí nós vamos ver que veio a palavra do Senhor, e veio Eliseu a Damasco, e estava doente Ben-Hadad, o rei da Síria. E lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo e vai te encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta a ele se eu sararei desta doença. Pois Hazael encontrar-se com ele, levando consigo presentes, a saber, a renda, 40 camelos, chamados de tudo o que era bom de Damasco. Chegou e apresentou diante dele: teu filho Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei dessa doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Então olhou Eliseu para Hazael, e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse a Hazael: por que chora, meu senhor? E ele respondeu: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas e matarás a espada os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: pois que é o teu servo um cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que te has de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? E ele respondeu: certamente sararás. E no dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei até que este morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Triste, não é? E nós vamos ver o reinado de Jeorão ainda, né? Que no 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinaram ainda Josafá em Judá, e começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Talvez você encontre algumas coisas, né, que te deixe dúvida. Por quê? Havia alguns reis que tinham 2 nomes. Por exemplo, lembra de Acasias, que era filho de Jeorão? Ele também era conhecido como Azarias. Então você vai ver essa mudança, né? Esses 2 nomes que era para a mesma pessoa. Então, em 2 Reis 8, 25 a 27, você vai ver Acasias. 2 Crônicas 22, 6, você já vai ver Azarias. E aí nós vamos ter também Uzias, filho de Amazias. Ele também era conhecido como Azarias. Então você vai ver uma referência em 2 Reis 15 e 2 Crônicas 26, você já vai ver outro nome dado à mesma pessoa. Eliaquim, filho de Josias, também vai ter um nome mudado, né, para Jeoaquim. Você vai ver isso em 2 Reis 23, 34. E nós vamos ver que Matanias, que era tio de Joaquim, ele vai ter o nome mudado para Zedequias. E você vai ver isso lá em 2 Reis 24, 17. Nós vamos ver, além do reinado de Jeorão, né? Nós vamos ver o reinado de Acasias, né? Então, falamos aqui agora mesmo dele, que ele também vai ser, em outras versões, você vai encontrar como Azarias. E no capítulo 9, Jeú vai ser ungido rei sobre Israel. Ainda o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas, ele disse: cinge os lombos e leva contigo um vaso de azeite, vai-te a Ramote Gileade. E lá, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra, faz-o levantar-se no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Quando
estiveres ali, toma o vaso de azeite e derrama sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenha. Foi, pois, o moço jovem do profeta, né? Era um profeta jovem que ainda estava em treinamento na companhia de profetas. Falei disso esses dias. A Ramote de Gileade. Entrando, eis que os capitães dos exércitos estavam sentados. E ele disse: capitão, tenho uma mensagem para te dizer. E perguntou-lhe Jeú: e qual de todos nós? Respondeu a ele: a ti, capitão. Então levantou-se Jeú, entrou na casa e o jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungir-te rei sobre o meu povo, diz o Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que vingue a mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei a Acabe, e todos do sexo masculino, quer escravo e quer livre. Nós vimos, né, essa mesma profecia, ela se repete aqui em 2 Reis, mas nós vimos ela lá em 1 Reis 21, 23, que os cães devorariam Jezabel no campo de Jezreel e não haveria quem a enterrasse, né? E dizendo tudo isso, esse filho do profeta, esse jovem profeta, aprendiz aqui, abre a porta, igual Eliseu tinha dito, ó, e fugiu. E aí, saindo Jeú, aos servos do seu senhor disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele respondeu: bem conhece esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos saber, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então se apressaram, tomaram cada um o seu manto e o puseram debaixo dele, sobre os seus degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. E aí Jeú, que era filho de Josafá, né? Nós vamos ver que ele vai executar o juízo de Deus naquele tempo. Jeú subiu a um carro e foi-se a Jerréus, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma o cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte a paz. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro deste e disse: a paz. E respondeu Jeú: quem tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: chegou eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, e chegando este a ele, disse: assim diz o rei, a paz. Disse Jeú: que tens tu com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: também este não chegou, porém não volta. E o guiar do carro parece com Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelha o carro. E eles aparelharam o carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasia, rei de Judá, cada um do seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o acharam no campo de Nabote, o Jezrita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? E ele respondeu: que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as tuas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou as rédeas e fugiu, e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú enteou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha caiu-lhe pelo coração, e ele caiu do carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma, lança-o do carro de idade de Nabote, o Jezrita,
Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Pois toma-o e lança-o nesse campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Ben-Agá. Porém, Jeú perseguiu e disse: feri também a este, e o feriram. No carro, a subida de Gur, que está junto a Ibileão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levantou-se os seus servos num carro de Jerusalém e enterraram na sua sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. E no 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias reinar sobre Judá. E aí nós vamos ter a morte de Jezabel, né? Já foi relatada também em 1 Reis 21, 23, tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar, Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz de Irim, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e a sepultai, porque ela é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não a acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da idade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então aqui nós vimos, né, o triste fim desta mulher. Jeú vai exterminar a casa de Acabe. Por quê? Ele foi levantado por Deus para cumprir sentenças. Então, nós já vimos aqui não só, né, a morte de Jezabel, mas nós vimos também a morte dos outros reis, né? E ele vai cumprir literalmente a palavra, exterminando a casa de Acabe, né? Porque esta era a profecia dita sobre a casa de Acabe. Isso vai estar todo descrito no capítulo 10, né? E nós podemos ver que Jeú vai matar também os adoradores de Baal, vai ser aquela limpeza, né? Vai ser aquela realmente a justiça ali de Deus, né? Exterminando, cumprindo tudo, toda a profecia, né? E aí nós vamos ver que ele vai mandar fazer uma assembleia solene a Baal, e ali vai congregar todo mundo, né? Todos os sacerdotes de Baal. E aí vai ser por esta ocasião que Jeú vai exterminar de Israel Baal, porém não se apartou em seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estava em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar
todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. E aí, por fim, finalizamos o capítulo 10 com a morte de Jeú, né? Nós vamos ver que naqueles dias o Senhor começou a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, né? Os mais atos de Jeú vão estar também escritos nos livros da história dos reis de Israel. Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeocás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos estar com os nossos olhos postos no Senhor e o nosso coração voltado a Ti obedecer. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.